o tempo da cegueira e a verdade que liberta. A humanidade tem andado cega, mas o pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer enxergar. Muitos têm se recusado a ver a verdade que está diante dos seus olhos, que são completamente amados por Deus. Não por mérito, não por natureza, mas porque somos criação e filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas Satanás tem cegado o entendimento das pessoas. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4,4. Ele tem tirado do homem a contemplação da criação de Deus e colocado em seu lugar o desejo pelas coisas do mundo. O ser humano tem entregue o corpo e a mente aos prazeres do pecado, esquecendo-se da santidade e da comunhão com Deus. Tem esquecido de consagrar o lar, a família e os filhos ao Senhor. Mas a palavra nos ensina: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12,14. Muitos estão se perdendo porque não entendem que este mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. 1 João 5,19. E a Bíblia declara claramente: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. A vida aqui é passageira. Estamos caminhando para a eternidade e é preciso compreender que só existem dois destinos eternos: a vida eterna com Deus, para aqueles que creram, permaneceram firmes e foram lavados no sangue do Cordeiro. Ou então, a condenação eterna com Satanás, o inimigo de Deus, aquele que foi lançado fora da presença do Altíssimo e que será lançado no lago de fogo, preparado para ele e para os que o seguem. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20:10. Não há meio termo, não há caminho neutro. Quem não está com Deus está contra Ele. E a única verdade, o único caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Por isso, irmãos, não deixem Satanás tirar a visão espiritual. Não deixem que o pecado cegue seus olhos e te faça perder o propósito. Olhe para Cristo, olhe para a cruz. Encontre a verdadeira luz. Satanás sabe que o tempo dele está chegando ao fim. E porque sabe que tem pouco tempo, tem agido com mais força, mais engano e mais destruição. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Ele tem usado pessoas, até mesmo dentro das igrejas, para distorcer a palavra e corromper o Evangelho. Homens e mulheres que um dia pregaram a verdade, mas hoje se deixaram corromper pelos prazeres e vaidades do mundo. A Bíblia já havia nos alertado. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Estamos vivendo exatamente esse tempo.
falsos profetas, falsos mestres, que pregam um evangelho humano, sem cruz e sem arrependimento. Mas o verdadeiro evangelho é renúncia, arrependimento e santificação. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Por isso, vigiai e orai, para não ser enganado. O inimigo é astuto e tenta confundir até os escolhidos. E eu digo sem medo de errar: Deus está separando o joio do trigo. O tempo da colheita chegou. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13:30. Deus está mostrando quem são os verdadeiros profetas e quem são aqueles que se deixaram corromper. É tempo de olharmos com olhos espirituais, porque só o Espírito Santo pode revelar a verdade. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. A palavra de Deus é a única verdade absoluta. Ela não precisa de complementos humanos, porque é inspirada pelo próprio Espírito. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo 3:16. Sem o Espírito Santo, o homem lê, mas não entende. Vê, mas não enxerga. Mas quando o Espírito fala, a palavra ganha vida e transforma o coração. A maior mentira de Satanás é dizer: ainda há tempo. Tempo para pecar, para brincar com o erro, para se afastar e depois voltar. Mas isso é engano. O inimigo tem roubado o tempo da humanidade, distraindo corações e mentes. Vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5:15-16. Ele tem roubado o tempo com distrações, redes sociais, prazeres passageiros e ideologias contrárias à palavra. Satanás tem tentado destruir o projeto de Deus, principalmente a família. Tem confundido as mentes, especialmente das crianças e dos jovens, com pensamentos distorcidos que não vêm de Deus. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5:20. Mas a palavra de Deus é clara: não vos enganeis, nem impuros, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:9-10. Essas palavras não são de condenação, mas de alerta e amor, porque Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa e viva. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que se converta e viva. Ezequiel 33:11. Por isso, não perca tempo. Hoje é o dia da salvação. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55:6. Não permita que a mentira e a falta de conhecimento te afastem da essência de Deus. Busque a palavra, busque o entendimento, porque a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Somente Deus tem o poder de resgatar o pecador,
de limpar, tratar e transformar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. A palavra de Deus é perfeita, agradável e eterna. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmos 19:7. Então, permaneça firme na fé, com o coração voltado para Cristo, porque somente em Jesus há vida, verdade e salvação. E que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que enxerguemos a glória de Deus e permaneçamos fiéis até o fim. Amém.